Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez para bater um papo, conversar, explicar para vocês a respeito da odontologia da nova era. Eu, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, biorreprogramador, tenho a responsabilidade de trazer aqui para vocês um pouco mais de entendimento e conhecimento a respeito da conexão que existe entre a odontologia e a medicina. Na verdade, como a gente sempre fala, nunca se separou, né? Mas a gente entra ali nos detalhes e vai mostrando para você como que isso acontece para que você tome as decisões certas na sua vida e possa investir cada vez mais num tratamento assertivo para a sua saúde. Essa semana está aqui muito interessante, né? No último programa nós falamos sobre a questão do desenvolvimento do queixo, porque o queixo cresce muito. Aliás, estou aqui para me desculpar com a Michele Rocha, ela que fez a sugestão de pauta, e no dia eu não tinha o nome dela anotado e ficou para trás. Então tá aqui, Michele, agradeço você pela sugestão de pauta. Aliás, Ricardo, você que também sugeriu a pauta, o seu programa vem ao ar nos próximos dias aí, falando sobre a ansiedade. E você, ouvinte da Mundial, pode entrar em contato conosco, né? E sugerir pautas. Puxa vida, eu queria tanto saber sobre... Aí você preenche os espacinhos aí. Qual o assunto que você quer que a gente aborde aqui? Qual é o tema que você quer que a gente possa trazer para o entendimento de vocês? E nós vamos trazer aqui, tá? Se a gente souber explicar, vai ser um prazer enorme trazer. Então a Michele Rocha perguntou sobre o queixo para frente. Nós falamos isso no programa passado. Se você perdeu, não tem problema nenhum. Vai lá no YouTube, que já está por lá. Vai no nosso podcast, que já está por lá também. Segue a gente nas mídias sociais, que você vai estar sempre atualizado sobre tudo que tem de novidade, de biorreprogramação bucal, sobre esta odontologia da nova era, tá? Vai lá que você... vale a pena você estar inscrito no canal do YouTube, por exemplo. Saiu o programa novo, você recebe a notificação. Quando você tem um tempinho, vai lá e assiste. Porque às vezes não dá certo de pegar aqui no horário que está ao vivo na rádio. Quando é ao vivo, tudo bem, é legal, gostoso. Mas nem sempre dá certo e aí você ouve depois, tá? E vai estar sempre disponível lá no YouTube, no podcast, para você assistir e acompanhar. Estou aqui muito contente essa semana. Uma das coisas boas que a gente teve no processo de pandemia foi o surgimento das consultas online, né? Então, aí você fala assim, mas espera aí, como é que um dentista vai fazer uma consulta online? Bom, primeiro que a gente não trabalha numa odontologia convencional, né? A gente atua de uma maneira bem diferente. E aí, por exemplo, há alguns meses atrás, eu estava atendendo alguns pacientes, por exemplo, era um paciente de Londres e outro paciente da Califórnia, que estavam interessados em fazer tratamentos. Essa paciente da Califórnia, ela tinha feito uma cirurgia de arcada para corrigir um desvio e depois da cirurgia o desvio ficou pior do que estava antes. E o dentista não entendia se ele mediu tudo direitinho, por que desviou, né? E nós fizemos a consulta de diagnóstico dela. E ela esteve aqui ontem, chegou dos Estados Unidos ontem, fizemos já a consulta de diagnóstico dela, então como nós já sabíamos da chegada dela, ela amanhã vai estar já iniciando o uso do Clear Balance Policy, tá? Que é um sistema que nós desenvolvemos aqui, e é por isso que ela veio dos Estados Unidos para cá para se tratar, veio exclusivamente para isso, tá? E também o pessoal que veio de Londres, eu fiz a consulta de diagnóstico do senhor, tinha problemas de coluna, estava atrapalhando a vida profissional dele lá, e aí ele veio para o Brasil e aproveitou e passou a família inteira em consulta, a esposa, o filho e a filha, né? Então eles vieram aqui passar em consulta, dos 4, 3 já iniciaram o tratamento, e vão colocar aparelhos hoje à tarde, né? Vão iniciar a usar os aparelhinhos hoje à tarde. Então, a gente está muito feliz, né, de poder contar para vocês esse reconhecimento internacional, que não é de hoje. Não é de hoje que a gente atende pacientes em todas as partes do mundo e do Brasil, mas continua esse processo, né? E cada vez mais vem aumentando graças a esse processo da consulta online. Então, se você tem algum parente que tem dúvida
quer saber, mas não está podendo se deslocar nesse momento aqui para São Paulo, fala para ele, sugere para que ele faça uma consulta online, que é uma coisa muito interessante hoje em dia, né? Dá para se fazer uma excelente consulta de diagnóstico de biorreprogramação bucal online. Tanto que eu revisei a minha análise quando os pacientes chegaram aqui e estava tudo certinho. Não precisei mudar o diagnóstico que eu havia feito, né? Não precisei alterar o planejamento de tratamento. Então ficou uma coisa muito legal. Muito bem. Então, para que você possa fazer isso, tirar dúvidas, obter informações, pegar o link do podcast, do canal do YouTube e para sugerir pauta, né? Você que quer sugerir pauta, entre em contato conosco. O caminho mais fácil é o WhatsApp, tá? Então você pode falar conosco no 94774 4220. Vou repetir, ó. 94774 4220, tá? E aí você entra em contato e pergunta o que você quiser. Eu quero saber do link, eu quero isso, quero aquilo. Então você, eu quero sugerir para que o doutor fale sobre qualquer problema. Por exemplo, dentro do siso, a gente já falou, mas podemos falar mais. Qualquer alternativa, situação, dá uma olhada no YouTube se já não falamos. Mas de repente você tem um interesse em alguma coisa um pouco diferente, mais profunda. Fala pra gente, tá? E a gente traz pra cá, assim que tiver oportunidade, a gente fala aqui. Ok? Tá certo. Então, se você ligar pra lá, lembre de colocar o número 11, caso você esteja fora da cidade de São Paulo, tá? E pelas mídias sociais você pode encontrar e falar conosco também nos sistemas de mensagem que cada uma tem. Ok? Muito bem. Tem um telefone fixo também, para quem prefere, que é o 3287-7010. Também coloca o 11 na frente, se estiver fora de São Paulo. Muito bem. Então, na semana passada, no programa da última semana, nós falamos sobre o porquê que o queixo cresce muito para frente, tá? E aí, se você quiser saber, dá uma olhada lá, que você vai entender direitinho o porquê disso. E eu achei bacana trazer para vocês por que o queixo cresce pouco. Porque tem pessoas que têm o queixinho bem curtinho, né? E mais do que isso, quais as consequências que isso traz? Porque eu não falei no programa passado, eu falei, puxa vida, eu deveria ter falado. Então vamos lá. Quem tem o queixo maior, normalmente, como eu expliquei, não é que o queixo é grande, mas é falta de crescimento em altura do queixo, falta de crescimento em altura da parte de cima, que a gente chama de maxila, e falta de crescimento anterior da maxila. Quais são os problemas tipicamente associados a quem tem este tipo de crescimento e desenvolvimento da arcada? Frequentemente esses pacientes têm alterações na parte bioquímica digestiva. Eles estão mais propensos a ter processos de queimação, refluxo e etc. Os problemas articulares na articulação da boca ou na coluna vão surgir se houver desequilíbrio no encaixe. Isso independe se o queixo está para frente ou o queixo está para trás. O que gera problemas na coluna é o desequilíbrio no encaixe dentário. Vamos dizer que a arcada, além de estar para frente, está torta para a direita, está torta para a esquerda. E aí ela vai gerar um processo de sinais e sintomas que o corpo vai manifestar. Outra característica que aí sim está associada a essa falha de crescimento da estrutura superior da arcada, que a gente chama de maxila, é que o indivíduo está propenso a ter cifose. A cabeça vem para frente, tá? Porque veja, na nossa experiência, quando o queixo é pequeno, né, a barriga vem para frente. A cabeça vem um pouco para frente também, mas a barriga vem para frente mais. A pessoa pode ser bem magrinha, mas ela cria um volume na região abdominal. Se você olhar ela de lado, ela está com a barriga projetando para frente. Isso está associado à falta de crescimento do queixo, tá? Que nós vamos falar hoje. Agora, quando se tem falha de crescimento na parte superior, aí a cabeça é que vem para frente. E isso gera dores cervicais, dores na região do pescoço, que estão mais associadas à pessoa que tem o queixo para frente. Dificilmente você vai encontrar um paciente com o queixo para frente relatando problemas respiratórios, tá? Porque a via respiratória dele normalmente fica mais ampliada e ele respira melhor. Dificilmente vai ter problemas de ronco, apneia, nariz entupido, coisa parecida. É muito raro que aconteça.
salvo se ele tiver outros problemas associados a este quadro, tá? Mas na maioria das vezes, não. Ele pode apresentar com o passar dos anos, se esses outros quadros estiverem. Por exemplo, a parte de cima não cresceu bem, então uma hora aquela deficiência vai surgir de alguma forma, tá? Bom, e por que que o queixo não cresce para frente? Por que que as pessoas têm o queixo bem pequenininho, tá? Isso está muito relacionado aos fatores epigenéticos. Quer dizer, o meio influencia na ação que o gene vai tomar. Essa paciente que veio da Califórnia, ela falou, não, eles ficavam falando para mim que era bad genes. Bad gene quer dizer, ela tem os genes ruins. Não é disso que se trata. Não é um problema genético. É uma questão de como o nosso organismo reage ao meio. Então vamos lá. O que nós aprendemos nos estudos, isso está no curso O DNA do Sorriso. Se você quiser, manda um link lá, manda um oi lá no WhatsApp da Odonto Balance, no 94774-4220 e pede o link do curso O DNA do Sorriso. Você vai poder assistir o primeiro módulo gratuitamente. E nesse módulo a gente já explica essa dinâmica de como a estrutura familiar vai interferir no crescimento do queixo. Então o que nós aprendemos? Nós vimos que o queixo, como eu disse na semana passada, está associado à figura paterna. A parte de cima, chamada de maxila, está associada à figura materna. Então, quando você tem, por exemplo, uma predominância materna na educação da criança e nas tomadas de decisões da vida da criança, que escola ela vai, que roupa ela usa, como que ela vai se comportar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, se ela vai fazer natação, se vai fazer judô, se não vai fazer nada disso, se ela vai para a escolinha, se não vai para a escolinha, e a mãe decide todos esses parâmetros, então nós temos um maior crescimento da parte superior, que é a maxila, e anulamos a parte inferior, que é o pai. Muitas mães, eu recebi esses dias, uma paciente do interior aqui de São Paulo, e aí o dente de cima dela cobria muito a parte de baixo e o queixinho pequeno. Então quer dizer que a mãe, ela às vezes cuida do pai como se fosse mais um filho dela, né? Uma mãe muito mãezona, né? Cuida de tudo ali. Tem problemas com isso, né? Mas o pai, na nossa cultura, nós temos na maioria uma ascendência, né? Europeia, de portugueses, alemães, ingleses, italianos, espanhóis, franceses, africanos. Nessas culturas, via de regra, o que nós temos? A predominância da mãe no cuidado com as crianças. Falei na semana passada que nas culturas orientais, a predominância era do pai. Hoje já não é mais. E a gente vê isso nitidamente se transformando na estrutura da arcada das pessoas. Muito bem. Então, nessas culturas, via de regra, a gente aprende assim, né? O pai tem que ir para trabalhar, trazer o dinheiro para casa e a mãe educa os filhos, né? Então, muitas culturas cresceram nessa mentalidade. Tanto que muitas das mulheres hoje são extremamente penalizadas porque ela, além de trabalhar, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da casa e o marido continua naquela jornada de trabalhar somente, né? Às vezes trabalha mais, tudo bem, é um combinado entre as famílias e tal, na busca de equilibrar esse processo. Tudo bem, não estamos julgando ninguém, eu quero que vocês entendam isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando o pai delega para a mãe as decisões referentes aos cuidados com a criança, que é aquilo que eu falei, escola, isso, aquilo, médica, aí ele está perdendo o poder de influência na vida daquela criança. Então o queixo da criança não se desenvolve. Não é interessantíssimo isso, gente? Eu aprendi com as minhas filhas. Eu via que estava faltando crescimento aqui e ali. Eu falei, opa, vamos tentar. Primeiro foi uma descoberta grande tentar entender isso, né? Eu estava numa fase de trabalhar muito também. E aí o queixinho delas não estava desenvolvendo direito. Aí eu falei, e agora? Vamos ver como é que a gente faz. E aí começamos a trabalhar o processo para ajudar e equilibrar. Então veja, só que o problema é, quando o queixinho não cresce, não se desenvolve, nós temos alterações posturais, né? Então vamos lá, a cabeça ela não vai tanto para frente, tende a fechar um pouco mais os ombros,
Mas o maior processo é o afundamento nas costas e a projeção da zona abdominal, né? A barriga vai para frente. Então fica aquela curvinha bem acentuada atrás das costas, a barriguinha projetada para frente e com o passar dos anos, essa pessoa o que vai ter? Problemas de coluna, né? Assim como aquele que tem o queixo para frente vai ter problemas no pescoço, essa pessoa vai ter problemas de coluna. É por isso que a gente fala, não pode tirar o dente do siso. Tirou o dente do siso, a cabeça vai para frente. Vai trazer problemas na cervical. Eu acho interessante que a gente já está falando tanto tempo disso e o pessoal ainda está tirando um monte de dente do siso. Eu fico pensando, esse povo não está estudando direito, não? Precisa estudar mais, né? Bom, você vê, eu estou aqui falando, sei lá, já tem vários anos que a gente comenta sobre isso, levamos isso para alguns professores, universidades, mas eles não se mostraram interesse em fazer pesquisa. E eu falei, quer saber, gente? Eu vou aqui falar para os meus amigos lá da Rádio Vibe Mundial, do YouTube, do podcast, e aí fica sabendo quem quer saber, né? Vontade a gente tem de ajudar. Se alguém me convidar, amanhã tô lá batendo papo com a pessoa para a gente fazer a pesquisa. Não tem tempo ruim com isso. Muito bem. Então, a arcada é muito mais importante do que pensa. Puxa, você acha que é à toa que o pessoal vai pegar um avião para vir de Londres, para vir da Califórnia aqui no Brasil? Não é à toa. Eu fico muito feliz de ter esse mérito de receber as pessoas. Sou muito grato a elas. Porque assim, puxa vida, é uma distância longa, né, gente? Para vir até aqui. E aí, a gente tem uma grande responsabilidade com eles também, de fazer o melhor trabalho que a gente pode, atender as expectativas dele. Não é fácil, né? A gente tem todo esse processo e a gente quer entregar para eles. Mas se você for pensar, não tá certo. Era para ter alguém fazendo o que eu faço em cada esquina do mundo, pelo menos, né? Não estou falando em cada esquina da cidade de São Paulo, senão a gente tava danado, né? A concorrência ia ser grande. Mas não tem problema. Concorrência sempre ajuda a gente a crescer. Mas precisava ter pelo menos em cada esquina do mundo, em cada país do mundo precisava ter. E não tem, né? Muito bem. Vamos focar aqui no que interessa. Então, o queixo não cresceu, aí você tem problemas posturais, mas o mais comum de todos é problemas respiratórios. Porque, veja, a língua mora dentro da boca e ela deve encaixar em todo o espaço da boca. Mas quando você tem o queixo reduzido, ou seja, ele não cresceu, a língua fica espremida e ela vai para trás e estreita a passagem do ar, diferentemente daquele que tem o queixo grande, tá? Então foi bom a Michele Rocha falar sobre isso, que a gente está trazendo uma pauta a mais aqui sobre aquele tema. Então veja, o queixo que ficou pequeno, espremeu a língua, fechou parte da via respiratória. Como é que isso vai se manifestar na vida da criança? Logo nos primeiros anos de vida, ela começa a ter maior incidência de gripes e resfriados. Aí ela começa a ter inflamação nas amígdalas, que é a dor de garganta. Aí ela começa a formar adenoide. Já fica o quadro. Se vai lá o médico e opera adenoide amígdala, resolve temporariamente, porque o problema continua lá, né? Qual é o problema? A boca que não está crescendo. Então vai. Aí, se não trata, depois vai vir sinusite, depois vai vir bronquite, pode vir asma, pode vir epilepsia, pode vir disritmia, pode vir leucemia, pode vir um monte de coisas, pode vir ronco, apneia, dores de cabeça, tudo porque o queixo não cresceu. Aí você falando, poxa doutor, então quem tem o queixo maior é melhor para a saúde? Sem dúvida é. Então, porque ele trabalha melhor a condição respiratória. Gente, pensa um pouquinho. Qual foi o primeiro ato que você fez na vida? Inspirar. Quando você nasceu como bebê, você inspirou, né? Você inspirou, puxou o ar e falou assim, ué! Deu aquele gritão, aí o médico, né? É a única hora que todo mundo aplaude quando a criança chora, né? É aquele momento que a criança nasceu e chorou, aí todo mundo fica feliz, porque tem que ser assim, né? Depois, se chorou, aí não quer, a gente já fica preocupado, tá com fome, tá com sede, já fica aquela preocupação toda. Mas nessa hora, todo mundo fica feliz quando a criança chora. Por quê? Você inspirou, levou o ar e depois soltou. Então, a respiração é muito importante. É tão importante que você não consegue ficar sem respirar. Você pode ficar dias sem comer. Mas experimenta ficar 6 minutos sem respirar. Já era. 3 minutos você desfalece. E depois morre. Não tem jeito.
Então a respiração é muito importante. Então quem tem o queixo pequeno tem que ficar de olho, porque o corpo vai manifestar sinais e sintomas, e é uma conta que você não está pagando, e o corpo vai continuar manifestando sinais e sintomas pedindo ajuda. E todos os sintomas, não vou repetir para não ser redundante, mas o seu corpo vai sempre pedir ajuda para você. Como eu brinco, ele não manda e-mail, não manda WhatsApp, nem liga no telefone. Mas ele dá sinais e sintomas que podem ser dor, que pode ser ronco, que pode ser apneia, que pode ser amígdala inflamada, porque ele está pedindo ajuda. Isso são todos sinais e sintomas, consequências de uma arcada que não cresceu. Aliás, nós iniciamos o tratamento desse garotinho que mora em Londres, porque os médicos lá queriam operar a amígdala e a garganta dele, a amígdala e a adenoide. Não ia adiantar nada, a boca está pequena. Quer dizer, ia adiantar por um tempo. Por um tempo ele ia melhorar, mas depois ia vir um problema outra vez. Eu gosto de tratar causas. Eu fui treinado para tratar causas. E é assim que a gente busca fazer o nosso trabalho, tá? Então vamos lá, gente, olha. Para você conhecer um pouco do que a gente faz. Eu adoro fazer o que eu faço. Adoro cuidar das pessoas. Adoro vê-las se tornando mais saudáveis. Né? Eu e minha equipe lá, a gente tem muito prazer de poder fazer isso. Então, entre em contato conosco para agendar sua consulta de diagnóstico. 94774-4220. Vou repetir, ó. 94774-4220. Tá? Esse é o WhatsApp da Odontobalance. Manda lá uma mensagem pra gente, manda um oi, pergunta o que você quiser e a gente vai ajudando você. Outro caminho, telefone fixo, se você prefere. 3287-7010. A gente cortou um telefone lá porque ele já não usa pra nada. Ele fica ali, tá quase coitadinho lá, fica dormindo. Mas quase tudo no WhatsApp, e-mail, essas coisas. Muito bem, mas ainda tem gente que gosta e a gente privilegia as pessoas. A gente tem que atender a todos os gostos, não é assim? É assim que tem que ser. Muito bem. Como é que a gente faz, né? Por exemplo, essa paciente que está com a boca tortinha, coitada. Fez cirurgia para endireitar, ficou pior. Nesse caso, nós vamos usar um Clear Balance Polish. Nós vamos corrigir o posicionamento dos dentes e, ao mesmo tempo, usar a tecnologia do sistema Polish, que nós criamos em 2004, para encontrar a posição certa para o queixo dela. Porque eu não sei qual é a posição. Eu não tenho essa coisa, eu sou o sabichão, não. Eu tô aqui para atender o que o corpo me pede. Então, nós vamos encontrar a posição ideal para a mandíbula dela com o tempo. O organismo dela que vai me mostrar. Porque eu não falo para vocês todo o tempo que a boca tem a ver com a coluna. Se a coluna dela tá torta e ela se endireitar, a boca tem que mudar. Então, é isso que vai acontecer. O garotinho que tá com o problema de ronco e apneia e operar a adenoide e amígdala. Não vai mais. O que vai usar? Ele vai usar um Polish na modalidade corretiva, que vai dar espaço para a linguinha dele, para fazer com que ele respire melhor e, paralelamente ao processo, nós vamos estimular o crescimento lateral da arcada. No futuro, nós vamos estimular o crescimento anterior, né? Se o queixo está pequeno, estimula o crescimento do queixo. Se a parte de cima está pequena, estimula o crescimento da parte de cima. E o senhor que veio de Londres também por dores na coluna, vai usar um Polish tradicional. Por quê? No caso dele, eu quero criar um ponto de estabilidade, porque ele está tendo muitas instabilidades na coluna com dores. Então nós vamos fazer um trabalho para que ele possa ter um ponto de equilíbrio e estabilidade. E aí a gente tá assim, na expectativa de que ele comece a ter resultados muito rápidos, né? Porque ele vive travando a coluna e é ruim, né? E a gente identificou os desvios na arcada e vamos tratar esse processo. Até disse para ele, pode ser que a gente te indique mais terapias no processo de equilíbrio do seu corpo, tá? Mas aí tá aí. Gente, ó, o programa chegou ao final. Quero agradecer muitíssimo a vocês pela audiência, por estar aqui conosco. Lembrando que ele vem ao ar às quintas-feiras, à 1h, tá bom? Tchau, tchau, tudo de bom!